E oi mundo! Hoje eu voltei um pouco sobre os vídeos do básico da psicanálise. Hoje eu voltei para me aprofundar num tema que eu já tinha trabalhado em um outro vídeo, bem en passant. E o tema de hoje são os atos falhos. Uma proposta do Freud que ela nasceu assim junto com a psicanálise. Foi ali que a psicanálise foi ganhando forma. Bom, eu já vou explicar o que são atos falhos, mas é importante a gente ter noção de que os principais escritos sobre atos falhos deles são das conferências introdutórias à psicanálise de 1916 e 1917, essa edição é da Companhia das Letras, onde são basicamente palestras, no caso são 4 palestras sobre atos falhos, que ele vai explicar o que são os benditos atos falhos, como eles se manifestam e qual é a relevância disso. Na época, até como ele estava começando, ele ainda fala muito com o locutor, ele ainda discute muita situação e fala, talvez seja estranho para vocês, ou ainda não estou certo disso ou daquilo. O que é muito legal de ler, porque é justamente uma palestra, quase uma conversa com você, leitor. Bom, não era a primeira vez que ele tinha falado dos atos falhos, ele já tinha introduzido mais ou menos esse conceito ali na psicopatologia da vida cotidiana, mas não foi nada aprofundado, ele realmente só vai dar ênfase nisso a partir das conferências de 1916 e 1917. E também é importante a gente lembrar que a gente tá falando justamente do início da psicanálise. O divisor de águas ele vai vir ali no texto do Eu e do Id, do Freud, de 1923, 1925. Então aqui a gente ainda tá falando da primeira tópica dele e algumas coisas, não sobre atos falhos necessariamente, mas sobre a lógica da psicanálise, elas vão se alterar depois ali em 25 e 23, levando ao vídeo do inconsciente, consciente, do id, do eu e do superego que eu já fiz aqui no canal. Bom, os atos falhos. Os atos falhos, eles seriam pequenos erros que nós cometemos ao longo do dia, pequenas deslizes, tanto de maneira na hora de falar uma palavra, na hora de escrever, na hora de ler. E aí o Freud nota que isso está estranho, que as pessoas elas realmente cometem muito esses erros. E o Freud tem informação médica e ele fala assim, bom, tirando os momentos nos quais as pessoas estão sobre total estresse, por que as pessoas cometem tantos erros? Porque elas trocam os nomes uma das outras ou porque elas esquecem de enviar determinadas cartas. E isso chama a atenção dele, o que depois vai ser justamente postulado como uma das manifestações do inconsciente. Ou seja, depois ele vai bater o martelo e vai falar, galera, atos falhos é como o inconsciente está vindo. É uma das 4 formas do inconsciente falar. Bom, eu vou colocar algumas coisas escritas aí, porque eu sinceramente não sei alemão, mas ele comenta do lapso verbal, que sinceramente é quando você quer dizer algo e aí você diz outra coisa. Ele também fala do extravio, quando um objeto é deixado ou perdido, né? Só que aí ele menciona, por exemplo, no extravio, ele conta um caso de um garoto que perdeu um lápis que lhe era muito caro, né, no sentido emocional, ele tinha um vínculo com o lápis, e ele perdeu esse lápis depois de uma briga familiar, e que ele brigou com a justa pessoa que deu esse lápis. Então é simbólico, ele não está perdendo o lápis, ele está perdendo justamente o vínculo com essa pessoa. E aí ele perdeu o lápis, entendeu? Ai meu Deus, perdi o lápis. Essa é a ideia. Também tem os casos de permuta, quando você inverte a frase, em vez de falar Vênus de Milo, você fala Milo de Vênus, ou José, Maria e Jesus, Jesus, Maria e José, ou Maria, João e José. Você inverte a ordem da frase, das palavras ali.
o que já indica alguma coisa, né? Ele postula que essa permuta ele vai estar relacionado justamente com o desejo de terminar ou de não entrar no assunto que está sendo dito ou o assunto que está sendo remetido àquilo que é dito. Ou seja, eu vou tentar acabar logo com isso, vou ler bem rápido e aí vem o ato falho justamente de falar aquilo que o inconsciente está pensando, reordenar, por exemplo, né? Botar, no caso de Maria, José e Jesus, botar a importância, né? Primeiro vem a Maria, depois vem o José e depois Jesus. Ou Jesus, Maria e José. Você põe uma ordem na estrutura ali. E ele postula a maioria dos estudos justamente quando as pessoas, com um caso que é muito frequente, que é quando as pessoas trocam aquilo que elas querem dizer pela negativa. Ele traz o caso de um deputado que ele vai abrir a sessão. Em vez de abrir a sessão, ele fala, bom, visto o número de pessoas aqui, a sessão está encerrada. E bate o martelo. E é justamente essa a ideia, o inconsciente dele se manifestou. Sabe, visto que tem meia dúzia de gatos pingados aqui, por que vamos nos dar o trabalho? Fechemos a sessão. E ele faz essa troca da palavra, dizendo justamente o que ele queria dizer, mas que ele não disse. Ok. Bom, continuando. A gente também tem casos onde existe uma condensação de palavras em só uma expressão. Ele conta um caso de uma moça que vira e fala assim, ele pode comer e beber o que eu quiser. Uau, isso é bem estranho. Porque, no caso, ela deveria ter falado ele pode comer e beber o que ele quiser. Só que ela troca esse por eu. E aqui a gente tem uma condensação de frases. Porque o que ela está dizendo? Ele pode comer bem o que eu quiser. E a gente parte para a frase que está subscrita. Ele pode comer e beber o que ele quiser. Mas ele lá tem de querer. Quem pode querer sou eu. Então justamente essa troca do ele pode comer o que eu quiser já coloca ela em outro lugar, já coloca a pessoa do caso numa instância assim de superioridade, de autoridade, no sentido de assim, ele vai comer o que eu quiser e ele não tem que reclamar disso. E é uma pequena troca, a gente tá falando da troca de ele por eu, mas essa troca evidencia justamente a toda uma série de pensamentos e frases que não vieram à tona na forma, sim, direta com a pessoa, mas ela foi dita. E é justamente nessa ideia que o Freud fala, os atos falhos não falham, os atos falhos falam. Porque é dos atos falhos que a gente vê a manifestação do inconsciente, que a gente vê pra onde está indo de verdade o desejo da pessoa. É o cara na câmara que quer dar por encerrada a sessão já que não vai levar a lugar nenhum. É a moça do caso que se vê num lugar muito mais alto ali e o cara não tem que querer nada, quem tem que decidir é ela. Ou é justamente o garoto que perde o lápis do parente porque brigou com o parente e sinceramente não quer mais nada do parente, quer perder esse vínculo. Então esses atos falhos, esses errinhos que nós cometemos no cotidiano, eles são uma manifestação do nosso desejo. E a gente consegue colocar isso em bastante situações. Quando, por exemplo, eu queria ligar para você, mas acabei ligando para outra pessoa. Isso foi uma coisa que eu ouvi essa semana e eu fiquei assim, uou. Quer dizer, tem algo aí, tem algum vínculo, tem alguma representação, porque você mesmo diz que queria ligar para mim. Ok, disso o Freud ele vai falar pra gente que nem sempre as pessoas vão reconhecer os atos falhos, elas nem sempre vão se dar conta de que elas trocaram determinadas palavras, isso e aquilo, ou
que elas perderam um objeto, ou onde elas guardaram o objeto. E quando elas percebem, isso também é importante. Isso, ele postula que pode evidenciar algo, no sentido de que a pessoa, ela se auto-dá conta de que assim, ops, o que isso quer dizer? E ela pode justamente se corrigir. O cara que deu por encerrada a sessão, ele volta e corrige. Não, deixo por aberta. O que depois, justamente ali nos textos posteriores do Freud, o eu, o id, o superego, a gente vai ter aquela noção do inconsciente vindo, do id falando o que quer falar, né? Já que não tem ninguém, vamos encerrar essa sessão. E do superego falando assim, calma, sociedade, então vamos falar o que ela quer ouvir. Beleza. Nesse texto, nessas palestras, ele também traz a noção da sociedade. Ele traz a noção de que a gente não pode ser quem nós somos o tempo inteiro, que a sociedade ela não lidaria com a nossa natureza selvagem e sexual. E por isso a gente encontra outras maneiras de lidar com isso. Ele trata muito bem depois esse assunto em 1948 com o mal-estar da civilização, mas aqui ele já começa a falar isso justamente no sentido das pessoas reprimirem algo que elas querem dizer, algo que elas estão sentindo, e aí esse ato falho que deixa sair esse sentimento, que deixa pelo menos o outro ver mais ou menos o que está acontecendo. A pessoa que está indo pro trabalho, tá acontecendo algo horrível no trabalho e que curiosamente ela consegue machucar a córnea dela numa árvore. Isso foi um outro caso muito interessante que eu li, mas é o próprio desejo de não ver ali algo, né? O órgão machucado, cero da visão. Então, por enquanto é basicamente isso que eu queria passar pra vocês. A ideia de que aquelas trocas de palavras, aqueles esquecimentos de nome, aqueles objetos perdidos quando você fala, mas eu guardo tudo tão bem. Ou justamente, eu guardei tão bem que eu não acho. Tudo isso remete a alguma coisa, tudo isso remete a algum desejo que ali não está muito bem trabalhado. E nem sempre é uma relação tão simples, tipo 1 mais 1 vai dar 2. Pra terminar, o Freud ele dá um caso de um cara que ele vai postar uma carta, aí nessa carta ele esquece de botar o endereço, aí volta. Aí depois ele vai repostar a carta, só que ele esqueceu de botar o selo. E aí ele fala, não, realmente eu não tô muito afim de postar essa carta, né? Ok, já fiz 2 atos falhos aí, vou aceitar isso. Só que a questão não era nem a pessoa que ele tava enviando a carta, ou a carta em si. A questão é que essa carta remetia a outra carta que lhe fez muito mal. Né? Nesse período que as pessoas trocavam cartas, né, gente? Vamos lembrar, é tipo um zap-zap que fez mal pra pessoa. Ou a própria noção de um outro jovem que ele marcou um encontro, só que aí ele não compareceu ao encontro, ele perdeu o horário. Eu perdi o horário. E justamente não era em si a pessoa, mas o lugar o remetia a lembranças ruins, e nessa ele acabou pulando fora e seguindo mais ou menos o caminho ali do inconsciente, do id, da pulsão, blá blá blá. Enfim, era isso, e fiquem atentos às pequenas coisas da vida porque elas são sinal de algo muito maior.